O vídeo um pouco polêmico, entre aspas, aqui, né? Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Rafael dos Santos aqui para mais um vídeo. O vídeo um pouco polêmico, entre aspas, aqui, né? Será que a gente vai conseguir aumentar a velocidade da nossa API em 18 vezes, 20 vezes? Brincadeiras à parte, pessoal, eu vi um vídeo, eu vi um artigo há uns tempos atrás, onde o autor falava que ele tinha conseguido aumentar aqui a velocidade da API dele em 18 vezes. E aí eu fui ler, enfim, me despertou curiosidade, mas aí eu achei legal que ele estava usando o K6 aqui para poder rodar os testes de performance. E eu lembrei que tinha muito tempo que eu não usava K6, e aí acredito que muitos de vocês não conheçam o K6 também. E aí a ideia do vídeo aqui é mostrar um pouquinho sobre como a gente pode fazer alguns testes de performance na nossa aplicação e evidenciar se a gente está tendo ganho de performance ou não, tá? Eu não vou discorrer muito aqui sobre o artigo, porque eu acho que existem alguns erros em como ele coletou os dados, tá? E aí, enfim, eu vou deixar o artigo aqui lá no meu blog, no artigo de referência do vídeo, para quem quiser ler, entender um pouco mais do que estava escrito. Mas a ideia aqui hoje é eu mostrar um pouquinho sobre esse processo de otimização e coleta de métricas, tá? Então é um negócio bem simples. Eu fiz aqui um código, tá? Então eu tenho aqui o Wide Word Importers, que é um banco padrão do SQL Server, tá? Um banco de exemplo. E aqui eu estou pegando order e order items, né? Que seria aqui o exemplo mais clássico para a gente poder trabalhar. Então eu fixei aqui em um order ID aqui, que é o que tinha mais order items, para a gente poder trabalhar. Então deixa eu só tirar isso aqui. Então eu tenho um DB Context, tá? Simples aqui, order lines, defino aqui a classe e tudo mais, gerado by nosso amigo ChatGPT. Legal? E aqui eu tenho o primeiro endpoint, é um endpoint tradicional, tá? Não tem nada demais, eu tenho order, tenho os order items e retorno o order aqui, tá? Vou até fazer usar um ternário aqui para ficar mais fácil. Na verdade nem preciso, né? Vai ser nulo de qualquer jeito. E aí a ideia aqui, pessoal, deixa eu só mostrar para vocês. Eu instalei o K6 na minha máquina, tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos aqui de como que ele pode trabalhar, tá? O que a gente vai testar mesmo é a API, então não tem muito o que fazer, tá? Então aqui é K6 run e o script. E aí, o legal aqui é o seguinte, eu criei um script de teste, tá? Então tem algumas variáveis aqui, como 30 mil requisições, quantidade de virtual units e tudo mais. E aí aqui eu tenho o meu ID fixo, o endereço da minha API, tá bom? E aqui eu só valido se retornou 200 e se tem alguma coisa no body, né? Se o body não veio nulo, tá? Então é simples. Então aqui só para a gente poder inicializar e fazer o primeiro baseline aqui, eu vou rodar um teste. Então eu vou fazer aqui, ó, K6 run e meu script, tá? E aí deu errado, obviamente, porque eu não estou rodando a API. Deixa eu rodar ela aqui. Legal, agora a API está rodando, agora eu consigo rodar o meu script. Então beleza, ele vai rodar isso aqui durante 1 minuto, tá? Eu vou pausar aqui rapidinho até o fim da execução e já retorno. Legal, terminamos aqui. Então aqui é legal a gente salientar, a gente está tendo aqui, ó, quantidade de requisições que foram feitas, 143.432, que deu uma média de 2.389 por segundo, com uma média de 41 milissegundos aqui, tá? Por requisição, o que é bem legal,
tá? Então deixa eu abrir um Excel aqui, rapidinho, só para a gente poder anotar isso daqui. Então eu vou colocar aqui EF, aqui eu vou colocar média e REC barra SEC, beleza? Então a média aqui do EF foi 41,07 milissegundos, vou deixar assim normal mesmo, só para a gente saber, e 2.389 requisições por segundo, 2.389 requisições por segundo, tá? Então, quando a gente fala de otimização de API, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar normalmente é começar a entender query, tá? Execução. Então eu vou pegar uma query aqui, por exemplo. Então eu tenho esse select que ele está fazendo aqui. Vou copiar ele. Deixa eu close, fechar as outras guias. Não salva. Então, normal que a gente vai fazer aqui, eu vou executar, vou só trocar aqui, ó, pelo ID que eu estou usando. Vou executar essa query aqui 1, 2, 3, 5 vezes. Vou dar um Ctrl L para me olhar o plano de execução. Padrão aqui, eu vou ver se tem alguma sugestão de índice, alguma coisa, mas é um plano de execução bem padrão aqui, normal. Nada absurdo. Talvez meus amigos DBAs vão querer falar aqui, mas eu, nos meus conhecimentos limitados, eu considero que é um plano legal. A gente não está fazendo nenhum seek, eu acho, está bem tranquilo, tem índice, então dá para fazer. Então o primeiro passo que a gente vai fazer é otimizar a leitura, tá? Então uma coisa normal de se fazer, tá? É a gente usar o Dapper. Então eu peguei aqui a mesma query, eu reescrevi ela numa maneira um pouquinho diferente aqui, e aí eu faço o recurso de split, né? Então eu vou trazer todos os order lines e vou converter para uma order com order line aqui, que é basicamente o que o EF faria também, tá? Então bem simples, e retorno aqui o meu order ID. Então aqui eu vou alterar, opa, deixa eu só executar de novo aqui, porque acho que eu não... foi a alteração do ternary operator que eu não salvei. Eu vou executar de novo. Aí dessa vez aqui eu vou colocar o endpoint do Dapper para ser executado, e a gente vai rodar aqui o nosso teste de carga de novo durante 1 minuto. Aí eu vou pausar aqui de novo, assim que terminar a gente retorna. Legal? Terminou aqui. E aí observem que a gente está tendo uma diferença aqui, cara, absurda. A gente foi para 19.000 requisições por segundo. A média aqui se manteve praticamente a mesma coisa, tá? Eu vou traquear aqui, vou colocar Dapper. Na verdade a média caiu bastante, né? Saiu de 41 milissegundos para 4.1 milissegundos. Então é 4.01 milissegundos aqui, com 19.075 requisições por segundo. 19.075 requisições por segundo. Vou fazer uma continha básica de padaria aqui. 19.075 dividido por 2.389. Eu tenho aqui o Dapper aproximadamente 8 vezes mais rápido que o EF. E aí aqui acho que moram ou iniciam-se a maioria das discussões entre desenvolvedores, debates acalorados. Eu até peguei um print dos primeiros testes e mandei tanto aqui no grupo interno da Azure Brasil, quanto em algumas comunidades que eu participo do Telegram. E aí o pessoal tava, não, mas poxa, existe uma série de micro-otimizações que podem ser feitas no EF, tá muito estranho o Dapper ser tão mais rápido. E aqui entram-se 2 pontos, tá, pessoal? Eu acho que a gente precisa falar. O primeiro é, toda vez que a gente está trabalhando com EF, o DB Context, esse processo de criar e fazer o disposal, né, na verdade, enfim, destruir o DB Context em memória, ele é custoso e pode prejudicar bastante,
tá? Mas no caso aqui, a gente está tratando de um teste local, tá? Na minha máquina. E aí, para ser justo e evitar esses problemas, e aí acho que onde a maioria das pessoas, quando vai fazer esse tipo de comparação, erra bastante, é o seguinte. Vocês observem que eu copiei a query que o EF gerou, e ele tinha uma série de logs aqui, né? E quando eu rodei no DAP, ele não gerou log nenhum. E aí quem trabalha um pouco mais tempo ou tem um pouquinho mais de experiência, sabe que o log no console ele é custoso. Então boa parte da lentidão do EF, acreditem se quiser, ele é causado pela quantidade de log que a gente está gerando. Tá? Então o padrão aqui, quando a gente cria uma aplicação ASP.NET Core, é ser information, né? Então tudo que é informação ele vai jogar lá para o console. Eu vou trocar aqui para warning, então o EF não vai jogar os logs lá, então eu vou compilar aqui e vou executar novamente, tá? Então não vai aparecer nada aqui, não tem problema. Deixa eu alterar o script aqui para a gente poder voltar sem a parte do Dapper, só para testar o endpoint do EF. Vamos dar um clear aqui e vamos rodar o script novamente. A gente vai esperar um minutinho aqui, quando estiver quase acabando eu retorno. Legal, conseguimos aqui, terminamos. E aí a gente já tem uma diferença bem grande em relação ao primeiro teste. Então vou colocar aqui na outra tela, eu vou colocar aqui sem log. A nossa média de requisição, que antes era 41 com log, caiu para 9.81 e o total de requisições foi 8.989. Então aqui já é bem diferente, né? Ah, Rafa, mas aí eu vou parar de usar log na minha aplicação, vou desabilitar log para ganhar performance? Nananina, não. Observe que não foi isso que falei. O que eu tenho aqui, que eu quis pontuar para vocês, é que o log no console ele é extremamente lento porque ele é uma operação síncrona, tá? Então, o log de console ele não consegue fazer de forma síncrona, então ele acaba causando uma lentidão, tá? Então, quando a gente está falando de log em produção, a gente vai usar um serilog, vai fazer isso em background, vai criar assim, um buffer e vai mandar isso em uma thread separada para outros locais, a gente não vai escrever no console, tá? Então, eu gostaria só de pontuar essa informação, porque quando a gente vai fazer teste local, fazer discussão de qual ferramenta é mais rápida, isso é uma coisa que vai passar despercebido e pode causar um distanciamento muito grande dos resultados, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, vou fazer de novo aqui, 19.075 dividido por 2.389, eu tenho ali quase 8 vezes mais rápido na primeira vez com log, né? Mas se eu faço os mesmos 19.075 dividido por 8.989, eu tenho o Dapper 2 vezes mais rápido, tá? Então, no final das contas, a gente tem um Dapper mais rápido. Acho que aqui o que me interessa mais não é nem a quantidade a mais de requisições, tá? Então, se a gente tem um sistema de médio, de pequeno, médio porte, ou até no Embedded, que a gente está batendo aqui 25 mil usuários ativos, cara, é difícil a gente ter aqui 10 mil requisições por segundo, tá? Então a gente tem requisições espaçadas. Então, o que me interessa, assim, numa possível análise de performance, me interessa mais a redução da chamada do que a quantidade de requisições a mais. Nesse ponto, o EF aqui está ligeiramente mais rápido. Quanto mais rápido, eu estou consumindo menos recursos do que qualquer outra coisa. Mas, assim, opinião pessoal do tio R. Santos aqui. Cara, evitem o que eu chamo de otimização prematura, né? Então eu vou adotar como verdade que o Dapper é mais rápido que o EF para leitura, e em todo o cenário de leitura aqui eu vou escrever query, vou fazer query na mão, construir os objetos. Não faz sentido. Não faz sentido. Isso aqui é uma técnica que a gente vai usar em pontos específicos
da aplicação, tá? Mas eu queria só esclarecer isso, e aí de fato o Dapper ele vai ser mais rápido para leitura, porque no final do dia, como eu falei, você criar e fazer o disposal do dbContext, ele é uma operação cara, tá? Mesmo que a gente faça aqui uma série de técnicas de otimização de dbContext, a gente não vai conseguir bater o Dapper, e aí eu acho que já é mais simples a gente deixar o EF no padrão e adotar o Dapper aonde que precisa, tá? Lembrando aqui que o repositório vai estar disponível também para testes. Meu amigo Gago, lá da Academia.net, falou que vai fazer uma versão com NHibernate, então aqui eu vou deixar o convite para ele, para a gente poder testar. E aí, a terceira técnica, a segunda técnica, né, desculpa, de otimização, que é uma das mais comuns de todas, é a gente adotar uma estratégia de cache. Então imagina aqui, num cenário hipotético de um e-commerce, a gente está numa Black Friday, ou num outro cenário de estresse, eu preciso ficar consultando o status de uma ordem, né, o status de um pedido. E aí, óbvio que eu não preciso ficar indo no banco toda hora para poder fazer isso. Ou se é um produto que está tendo muito consumo, né, de carregamento de tela ali, eu posso manter em cache e aliviar um pouco o banco de dados em cenários que a gente está tendo um estresse muito grande. Então aqui eu aproveitei o Hybrid Cache, que foi introduzido no .NET 9, está em preview ainda, né? Tá, é um pacote que está em preview, não está 100%, então por isso que a gente precisa desabilitar aqui os warnings. E aqui eu só configurei, né, para 10 minutos e vou usar em memória mesmo. Poderia usar o Redis, tá? Mas os primeiros testes aqui a gente vai fazer em memória. Então, o primeiro ponto aqui, eu vou verificar se tem esse objeto no cache. Se não tiver, eu vou ir no banco. Então aqui, como ele só vai aqui uma vez no banco, indifere se eu vou fazer com Dapper ou com F. Então eu fiz com F aqui para poder ficar mais simples, tá? Então aqui eu vou trocar para o endpoint de cache para a gente poder executar o nosso teste novamente. Beleza, terminamos aqui de novo. Então aqui, ó, a gente foi para 28.812 requisições por segundo. Hybrid cache. Vou colocar aqui memória, só para a gente deixar isso aqui guardado. Então aqui eu fui para, deixa eu ver, 28.812. Então cresceu bastante com relação ao Dapper, mas o mais importante é a gente passou aqui para 346, nem sei falar esse dia, acho que são microsegundos, né? Que são milissegundos, né? Não sei se são microsegundos. O pessoal souber aqui a nomenclatura correta que quiser deixar nos comentários para eu poder aprender, né? Que aqui NS são nanosegundos, eu acho que isso aqui devem ser microsegundos, mas a gente tem uma diferença aqui, ó, de 346.6. Vou colocar aqui como S, que são microsegundos, então a gente tem um ganho de performance aqui absurdo usando cache né? Cache em geral. Eu não vou colocar o Redis aqui no teste, porque eu deixaria o vídeo um pouco mais extenso, e aí nos meus testes aqui, a performance do cache em memória com o Redis mudou-se pouca coisa, porque aqui eu estou na mesma máquina, o Redis está rodando num Docker, não muda tanto assim as variáveis, né? Agora, se a gente tivesse no ambiente distribuído, 3, 4, 5 servidores, ao invés de usar um memory cache, a gente teria que usar um Redis, seria um cache distribuído que todas as aplicações pudessem consumir, mas aqui a fins didáticos só memória e Redis causaria quase que o mesmo problema. Então eu saio aqui de um cenário comum, tá? De 8.989 e vou para 28.812 dividido por 8.989. Então eu tenho aqui um ganho de 3 vezes adotando o cache, 2 vezes, né? Um pouco mais de 2 vezes usando o Dapper e 3 vezes usando uma estratégia de cache. Então essas seriam as duas técnicas mais comuns de otimização quando a gente for trabalhar com otimização, investigar a lentidão de aplicação, tá? Normalmente é o que eu faço quando estou em consultoria.
Só que aqui vale algumas ponderações. Ah, eu vou adotar como verdade que o Dapper é mais rápido e tudo que é leitura eu vou passar para o Dapper? Cara, não. O custo de você ficar mexendo na aplicação, retestando, ele é muito grande para às vezes você um ganho que não necessariamente vai ter impacto no dia a dia, tá? Se a gente estiver te falando, se a gente estiver passando por estresse de recurso, né? Os servidores estão operando com memória, CPU sempre em alta, a gente vale a pena ver os endpoints que são mais usados e fazer essas otimizações, mas para o geral, nossa, parte de cadastro, de configurações da aplicação, cara, não faz o menor sentido a gente otimizar essas partes, tá? Mesma coisa vale para cache. A gente tem um ganho de performance de 3 vezes aqui, a gente usa bem menos recursos da aplicação, mas por outro lado a gente introduz uma camada mais de falha, uma camada mais de problema, a gente passa a ter problema de invalidação de cache, uma série de outras coisas que precisam ser levadas em considerações, tá? Então, aproveitem aqui eu diria com certa parcimônia, ponderem tudo que eu falei, tá? Mas fica aqui o estudo, as dicas de otimização simples que a gente pode fazer e mais do que isso, o uso de K6 aqui no dia a dia para a gente poder fazer essas validações das nossas aplicações e nossos testes. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham curtido. Meu muito obrigado, abraço e até a próxima. Valeu!